O Senhor entregou que eu não queria, que a igreja me perdoa. Então nessa noite nós vamos fazer uma oração de arrependimento, de perdão, amém? E vamos nos colocar na posição a qual o Senhor quer que estejamos, amém? E pega o joelho no minuto de oração, amém? Senhor Deus, eis-me aqui, Pai, na tua presença, Pai, da tua noiva, Senhor. Eu te peço agora, meu Deus, perdão por tudo aquilo, Senhor Jesus, que o Senhor tem falado, Senhor, que eu tenho levado para mim, Senhor Jesus, por todas as bênçãos, Senhor Jesus, que os irmãos não têm alcançado às vezes, porque não abrimos a nossa boca e não falamos, Senhor Jesus, que o Senhor venha nos colocar de pé, que o Senhor venha nos dar sensibilidade ao teu Espírito Santo, sentir, Senhor Jesus, quando o Senhor está falando, que o Senhor possa nos confirmar, Senhor, cada visão, cada revelação, tudo que o Senhor tem nos mostrado, que o Senhor nos confirma, Pai, que não possamos fazer nada, Pai, de nós mesmos, porque nada aqui é nosso, Senhor, tudo aqui é do Senhor, esta igreja é do Senhor, estes filhos são do Senhor, esta obra é do Senhor, este pastor que aqui pastoreia, este rebanho é do Senhor, e se o Senhor, ó Pai, sair da liderança, nada seremos. Se nós perdermos o contato, Senhor, a intimidade com o Senhor, nada seremos. Garante, papai, a vitória, garante a bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Os irmãos podem sentar e nós ficamos com a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Então o canto da Maria José falou aqui, rapidinho. Eu conversei com a irmã hoje sobre esse detalhe. Presta atenção que é rapidinho. Eu conversei sobre esse detalhe aqui com a irmã hoje. Em que nós cremos que Deus revela, cremos que Deus usa os vasos. Você tem certeza que é Deus que está falando. Se você tem essa experiência, haja visto que estamos vivendo um tempo tão difícil de pessoas que estão brincando com as coisas de Deus. E às vezes pensa que Deus está falando, mas Deus está falando. E no caso da nossa irmã Maria José, ela acabou de falar que Deus confirmou a ela. Então se você tem certeza que é Deus que está falando com você, que é Deus, irmãos, não tenha medo não. Chega e fala, entrega, porque uma hora vai ser cobrado. Então se você tem essa convicção, em nome de Jesus, seja guiado pelo Espírito Santo. Mas muito cuidado concernente a isso, porque estamos vivendo tempos difíceis, principalmente nessa atualidade. Muitas pessoas estão brincando com os dons espirituais para se promover. Então, no nome de Jesus, seja guiado e conduzido pelo Espírito Santo, e tendo a certeza, é Deus que falou comigo. Não tenha medo de chegar e falar, porque Deus usa. Amém? Tenha essa convicção em nome de Jesus Cristo. Amém, povo de Deus? Amém. Glória a Deus. Faça a mão de Deus. Aleluia, glória a Deus. Você pode estender as suas mãos para cá em nome de Jesus? Porque o homem de Deus tem uma palavra de Deus para o nosso coração aqui nessa noite. Só que eu vou pedir a você, por amor que você tem na sua alma, toda a atenção agora é pouco. E existe um erro que é comentado nos altares. Agora chegou o melhor momento. Irmão, o melhor momento é desde que você chegou aqui nessa igreja. É o melhor momento. Então o momento da palavra é o momento que você deve ter reverência, não somente nesse momento, mas esse momento é o momento que o diabo mais luta para tentar roubar a nossa atenção, para não ouvirmos a voz do Espírito Santo de Deus. Então, ouça a voz do Espírito Santo, fica ligado, porque Deus sai de falar conosco agora, por intermédio da tua santa palavra, em nome de Jesus. Amém? Estenda suas mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, oramos pela vida do teu servo, que é um instrumento do Senhor para nos abençoar. Toda a vida que temos eles aqui nesse altar, eu tenho a convicção que o Senhor é com ele, que o Senhor fala por ele através da tua palavra. Então que nessa noite não venha a ser diferente, Espírito Santo. Que o Senhor possa usar o teu servo, te louvo pela vida dele, pela vida da esposa dele também, que com ele está, que o Senhor possa abençoar de uma forma gloriosa e poderosa. Abençoa esse povo, Pai, que eles venham estar atento à voz do teu Espírito Santo, assim como eu também estou aqui para ouvir o Senhor falar. Fala conosco em nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor pela grande serva do Senhor. Meus irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Aproveitar que a igreja já está sobre os pés.
Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. Localize, por favor, o capítulo de número 7. Glória a Deus. Aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 7. Vamos ler a partir do versículo 11. Maravilha, Deus. Texto bastante conhecido. Quem encontrou se manifeste dando glória a Deus. Eu estou usando a versão King James. Algumas palavras podem estar diferentes, mas o sentido do texto é o mesmo. Amém? Amém. Diz assim a palavra de Deus: e aconteceu que no dia seguinte ele foi à cidade chamada Naim. Qual é o nome da cidade? Naim. E com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Ora, quando ele chegou perto da porta da cidade, eis que ali um homem morto era carregado para fora, filho único de sua mãe, que era viúva, e uma grande multidão estava com ela. E vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam. E ele disse: jovem, digo-te, levanta-te. E o que estivera morto sentou-se e começou a falar. E ele entregou-o à sua mãe. E a todos sobreveio o temor. E eles glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e que Deus visitou o seu povo. E este rumor sobre ele se espalhou por toda a Judéia e por toda a região ao redor. Versículo 14 novamente. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam. E ele disse: jovem, digo-te, levanta-te. Amém? Podemos assentar, glorificando o nome do Senhor. Meus irmãos, primeiramente eu quero externar aos céus a minha gratidão de uma vez mais poder estar retornando a essa igreja, a essa casa. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Valdeir, um amigo. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. É sempre uma honra, uma alegria. E meu sentimento é de gratidão, de uma vez mais, poder estar aqui. Glória a Deus. E a minha oração é que Deus continue prosperando o trabalho de suas mãos. Amém? A todo o corpo de obreiros que cooperam no crescimento e no desenvolvimento da obra do Senhor. Deus abençoe a todos os conjuntos, em nome de Jesus. Como já foi dito, estou acompanhado da minha digníssima esposa, a irmã Raíssa, essa moça linda ali. Eu costumo dizer, meus irmãos, que Deus olhou para mim e falou assim: eu vou abençoar esse neguinho aí. Ô glória. E falou desse jeito: vou abençoar esse neguinho. E abençoou. Um instrumento gracioso de Deus na minha vida. Tá?
me acompanha em algumas das agendas. Quando ela pode, ela está sempre comigo. E ela está aqui essa noite. Meus irmãos, nós lemos um texto, um milagre, que ele é particular do Evangelho de Lucas. Somente o Evangelho de Lucas, ele narra esse milagre acerca de Jesus, quando ele ressuscita o filho único de uma viúva. Há 3 relatos de ressurreições na Bíblia. O primeiro é este: Jesus ele ressuscita o filho da viúva de Naim. O segundo é a filha de Jairo. E o terceiro, Lázaro. Mas no capítulo 7 ele começa com um outro milagre. Aleluia. E nós podemos perceber alguns contrastes, algumas diferenças entre esses 2 milagres. Que quando Jesus ele acaba de fazer os seus discursos aos ouvidos do povo, Jesus ele entra na cidade de Cafarnaum. E quando ele entra na cidade de Cafarnaum, ali existia um centurião romano. E quando ele sabe, ele ouve dizer que Jesus estava na cidade. Então a Bíblia diz que ele envia os anciãos da cidade até Jesus, para que Jesus vá até a casa dele, para curar o seu servo que estava à beira da morte. A Bíblia diz que os anciãos chegam até Jesus e falam: olha, ele é digno que o Senhor entre na casa dele e faça um milagre, porque esse homem, ele ama a nação, porque ele nos edificou uma sinagoga, ele nos edificou uma igreja. Aleluia. Ouvindo isso, Jesus ele vai até a casa desse centurião com os anciãos. E quando ele está chegando perto da casa, o centurião ele envia agora amigos. E os amigos chegam até Jesus e diz para ele: olha, ele não é digno que o Senhor entre na casa dele. Mas ele disse uma coisa: se o Senhor falar uma palavra, o meu servo será curado. A Bíblia diz que Jesus olhou para a multidão e falou assim: nem mesmo em Israel eu vi tamanha fé. E eles foram para casa, e quando eles chegaram lá, a Bíblia diz que o servo estava curado. E eles perguntaram: a que horas ele foi curado? Aí eles falaram o horário, e eles lembraram do mesmo horário que Jesus falou para eles irem. É forte. E depois desse milagre, a Bíblia diz que Jesus ele entra na cidade de Cafarnaum. Mas o interessante desses 2 milagres é que primeiro Jesus ele começa atendendo um homem, o centurião. Agora Jesus ele atende uma mulher, a viúva. Jesus ele atende um homem rico, mas agora Jesus atende uma mulher pobre. Jesus ele cura de longe, só libera uma palavra e o servo é curado. Mas aqui ele se aproxima do esquife, toca e cura também, e faz o milagre. O servo ele está à beira da morte, mas o filho já está morto. Mas o mais interessante é que o centurião ele clama, ele ora, ele faz uma petição para Jesus. Mas essa mulher, ela não faz nenhuma oração. Você não vai ver em momento algum do texto ela orando para Jesus entrar com a providência na sua causa. Mas Jesus atende do mesmo jeito. Isso não entra na nossa cabeça facilmente. Por quê? Um pagou preço, um orou, um suplicou, Jesus entrou com a providência.
situação. E Jesus entrou com a providência. É fácil de entrar isso na nossa mente? Se coloque no lugar. Observe. Eu paguei preço. Eu orei. Eu jejuei. Eu subi monte. Eu desci monte. Fiz campanha. Deus entrou com a providência. Mas fulano de tal não fez nada. E Deus também entrou com a providência. Sabe o que nós aprendemos? Que a incredulidade não anula a fidelidade de Deus. E quem nos responde isso é Paulo na sua carta aos Romanos, capítulo 3, versículo 3 e 4, ele diz. Paulo, ele faz a pergunta e ele mesmo responde. Ele diz: e se alguns deles não creram? A sua incredulidade anulará a fidelidade de Deus? Aí Paulo vai e responde, igual o irmão respondeu: de maneira nenhuma. Aqui nós aprendemos a responsabilidade do homem em clamar e a soberania de Deus em fazer do jeito que Ele quer, com quem Ele quer, na hora que Ele quiser e no lugar que Ele quiser. Glória a Deus. Se Ele quiser fazer, Ele faz. O interessante de Deus é que Ele não pede satisfação para ninguém. Ele não pede opinião para ninguém. Se Ele quiser fazer com fulano que não é crente, Ele faz. Ele é Deus. Ele é Deus. Aqui nós aprendemos. Lembra lá em Gênesis 1? Tinha alguém lá em Gênesis 1 orando para Deus fazer os céus, a terra, o mar, tudo que existe? Tinha alguém clamando? Não. Mas pela sua soberania, a Bíblia diz: no princípio criou Deus os céus E a terra. e a terra. E com o poder da palavra ele diz: haja luz e houve. E o resto da história você conhece. E depois desse milagre, Jesus entra na cidade de Naim, no dia seguinte. Naim significa, no hebraico, a bela, graciada. Era uma pequena cidade, aproximadamente 10 quilômetros ao sul de Nazaré, e de 30 a 40 quilômetros aonde Jesus estava, em Cafarnaum. E a Bíblia diz que Jesus ele chega até aquela cidade. Antes de entrar na cidade, a Bíblia diz que tem duas multidões. Aqui nós podemos ver o encontro de duas multidões: a multidão da vida e a multidão da morte. A multidão de dois filhos únicos: Jesus, o filho unigênito, que estava vivo, mas o destino era morte, morte de cruz. E do outro lado, o filho único de uma viúva, que estava morto, mas o destino dele era a vida. Nós temos o encontro de dois sofredores. De um lado, Jesus, o homem de dores. Do outro lado, a viúva que estava passando por um momento de dor. Nós temos também o encontro de dois inimigos. De um lado, Jesus, aquele que matou a morte e tomou seu aguilhão. E do outro lado, a morte, quando Paulo diz que é o último inimigo a ser vencido. E a Bíblia diz que tinha uma multidão saindo da cidade. Por que tinha uma multidão que estava com o morto saindo da cidade? Porque na época de Jesus não era permitido um sepultamento e um cemitério dentro de uma cidade judaica. Era considerado uma impureza. Então o cemitério era fora dos portões de uma cidade judaica. É por isso que essa multidão está saindo da cidade. E a Bíblia diz que Jesus, ele primeiro vê a mulher. A Bíblia diz que vendo a mulher, ele disse: não chore. Porque era mais ou menos assim: o enlutado ficava na frente, o caixão, o esquife, ficava no meio, e a multidão ficava atrás. O esquife não é igual o caixão que nós conhecemos hoje, fechado, lacrado, não. Era uma maca onde o morto jazia em cima, envolto em faixas. E a Bíblia diz que Jesus toca no esquife e libera a palavra de ressurreição. E aquele jovem, ele dá sinal de vida, ele senta, começa a falar. Jesus pega o menino, entrega a sua mãe. E todos veem sobre todos um temor.
E eles diziam: um grande profeta visitou o seu povo. E aquela notícia se espalhou por toda a região da Judéia. Em outras palavras, todo o país ficou sabendo. E é nesse contexto que nós temos algumas lições para a nossa vida. E já começa no versículo 11, você que está com a sua Bíblia aberta, que diz que aconteceu que no dia seguinte ele foi à cidade chamada Naim. Aqui eu vejo a primeira lição para a nossa vida. De Cafarnaum até Naim era mais ou menos 30 quilômetros. E Jesus não foi de Uber. Jesus não foi de táxi. Jesus não foi de ônibus. Jesus não foi de avião. Jesus foi caminhando. Jesus foi caminhando, andando. E eu te faço uma pergunta: andar 30 quilômetros exige esforço, sim ou não? Sim. Vou ir mais fundo. Andar 30 quilômetros debaixo de um sol escaldante exige esforço, sim ou não? Sim. Andar 30 quilômetros numa rua árida, numa rua que não é favorável, exige esforço, sim ou não? Sim. A primeira lição é: para Jesus fazer o milagre, ele não mede esforços. Para Jesus entrar com a providência na vida de alguém, ele não vê obstáculos. Se você olhar para o homem vai colocar muitos empecilhos, vai colocar muitas barreiras. Ah, irmão, isso aí não dá para fazer, isso aí não dá para mim. Mas quando Jesus, ele quer entrar com a providência na vida de alguém, ele não mede esforços. E eu estou pregando para alguém aqui essa noite que acha que o seu milagre é difícil demais para Deus fazer. Eu estou pregando para alguém aqui essa noite que a sua situação parece que para você é difícil demais para Deus resolver. Mas eu vim aqui essa noite para te dizer que para Deus nada é impossível. Ele não mede esforços para entrar com a providência na sua causa. Uma outra lição que eu aprendo ainda está no versículo 11, que diz: e com ele, com Jesus, iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Lucas, ele é o evangelho maior. Lucas, ele é mais detalhista dos evangelhos. E Lucas, ele é bem cirúrgico em dizer: estava com Jesus discípulo e multidão. Verdade. Mas ele não poderia falar simplesmente que com Jesus estava uma multidão. Por que Lucas ele separa? Por que Lucas ele é bem cirúrgico em dizer que com Jesus tinha discípulo e multidão? Sabe por quê? Porque tem duas classes de pessoas que seguem Jesus. É verdade. Ou é discípulo e multidão. Pregador, tem diferença? Tem. Não sei se vai dar para dar um glória, mas vamos lá. Qual que é a diferença de discípulo para a multidão? A multidão segue Jesus pelo que ele faz. Discípulo segue Jesus pelo que ele é. Discípulo, quando Jesus cura, a multidão está com ele. Se Jesus não cura mais, a multidão vai embora. Se Jesus abre a porta, a multidão está junto. Mas se Jesus não abre a porta,
a multidão vai embora. Se Jesus faz o milagre, a multidão está com ele. Mas se ele não faz mais milagre, a multidão vai embora. Mas discípulo não. Abriu a porta, a gente adora. Mas se não abrir, a gente continua adorando. Se ele curou, a gente adora. Se ele não curou, a gente continua adorando. Se ele abriu a porta, a gente adora. Mas se ele não abrir, a gente continua adorando. A multidão, ela grita Hosana nas alturas. Sabe o que quer dizer Hosana nas alturas? Salve-nos. Oh, glória, aleluia. É forte. Mas a multidão também grita: solta Barrabás e crucifica Jesus. Amém. Discípulo é seguidor. Discípulo é imitador. Discípulo é aquele que tem um mestre de quem se extrai exemplos. Isso é um discípulo. Pregador, como que eu sei se eu sou discípulo ou se eu sou multidão? Fala, Deus. Quem quer ouvir, diga amém. Não sei se vai dar para dar um glória, não, mas lá vai. Tem várias marcas que identificam um verdadeiro discípulo. Mas eu só separei duas. Primeiro, um verdadeiro discípulo de Cristo deseja imitá-lo. Aí é forte. Antes de eu aplicar, tem discípulo aqui? É forte, Senhor. Tem discípulo aqui? Quem é discípulo, levanta a mão. Estou falando antes de aplicar, vamos lá. No capítulo 11 da primeira carta aos Coríntios, escrita por volta de 55 a 60 depois de Cristo, chamando a responsabilidade para si de imitar a Cristo, Paulo escreveu: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Sabe o que Paulo está dizendo? Ei, imita a minha vida, que vocês estarão imitando a vida de Cristo. Sabe o que Paulo está dizendo? Anda como eu ando, que vocês estarão andando como Cristo andaria. Sabe o que Paulo está dizendo? Fala as mesmas palavras que eu falo, que vocês estarão falando as palavras que Cristo falaria. Paulo está dizendo: frequenta os mesmos lugares que eu frequento, que vocês estarão frequentando os lugares que Cristo frequentaria. Eu posso imitar a sua vida? Meu Deus, aleluia, Jesus. Eu posso falar as mesmas palavras que você fala em casa? Deus. Eu posso andar igual você anda? Eu posso frequentar os mesmos lugares que você frequenta? As mesmas coisas que você vê no telefone, eu posso ver também? Aperta mais. Glória a Deus. A primeira marca de um verdadeiro discípulo é que ele deseja imitar Glória a Deus. o mestre. Tem discípulo aqui ainda? Segunda marca que identifica um verdadeiro discípulo de Cristo. Um verdadeiro discípulo de Cristo deseja estar junto dele. Oh, aleluia. Jesus, em João 6, ele está dando um duro discurso para a multidão. Ele diz: aquele que não comer da minha carne, aquele que não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Aquele que não me tomar, aquele que não comer da minha carne. O que Cristo está dizendo? Eu sou o pão e o
meu sangue é o Novo Testamento. Ele está dizendo assim: aquele que não me seguir, não fazer as minhas palavras, os meus mandamentos, não tem parte comigo. A multidão achou o discurso duro demais. E a multidão começou a ir. Porque multidão é assim, irmão. Multidão, quando ouve as palavras duras, ela vai embora. Multidão não aguenta mais ouvir doutrina. Glória a Deus. Multidão não aguenta mais ouvir palavra. Aleluia. Tem uma grande multidão aí que já está querendo mudar a palavra, porque não está aguentando mais. Tem uma multidão aí que já está querendo mudar os versículos, porque os versículos é inapropriado para elas. Ah, meu irmão, isso é multidão. Mas em Jesus, deixa eu te dizer algo, em Jesus, ele não refresca nem para discípulo. É verdade, é verdade. Jesus não passa a mão nem na cabeça, nem de discípulo. Jesus não dá colher de chá nem para discípulo. Jesus vira para os discípulos e fala assim: vocês não vão querer ir embora também, não? Glória a Deus. É como se Jesus dissesse assim: eu não vou mudar a mensagem por causa de discípulo, não. Eu não vou mudar o discurso por causa de discípulo, não. Eu não vou mudar a palavra, a pregação por causa de um grupo de pessoas, não. Eu não vou mudar o sermão por causa de um grupinho de pessoas, não. Quer ir embora, vai. Quer ir embora, não está aguentando mais a doutrina, vai. Pecado continua sendo pecado, não gostou não, vai embora. Adultério continua sendo pecado, não gostou não, vai embora. Prostituição continua sendo pecado, gostou não, vai embora. A fornicação continua sendo pecado, gostou não, vai embora. Masturbação continua sendo pecado, gostou não, vai embora. Mentira continua sendo pecado, gostou não, vai embora. Ah, meu irmão, aí os discípulos, aí Pedrão olha para Jesus e fala: Senhor, nós somos discípulos, para quem iremos nós? Porque só tu tens as palavras de vida eterna. Segura. Para multidão o discurso é duro, mas para discípulo é palavra eterna que leva para o céu. É duro para multidão, mas para discípulo é palavra de vida eterna. Quer ir para o céu? Só tem essa palavra. Quer salvação? Só tem essa palavra. Quer ser purificado? Só tem essa palavra. Ai, cantaraçu, ai, cantaraçu. Não muda, ei, pregadores, ei, pastores, não muda a mensagem por causa de um grupo de pessoas. Não muda o conteúdo da Bíblia por causa de aceitação de alguém. A palavra é somente essa. Essa palavra que salva, essa palavra que cura, essa palavra que transforma, essa palavra que vai buscar a igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. A palavra dele é viva e eficaz, mais cortante do que espada alguma de dois gumes. Ela penetra na divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas, e ela é capaz de discernir os pensamentos e as intenções do coração. Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, é a tua palavra. Ah, meu irmão! Discípulo deseja estar junto dele. Discípulo deseja as palavras dele. Discípulo deseja estar junto dele. Como o salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa
casa do Senhor. É forte. Tem discípulo aí ainda? Tem imitador de Cristo aí ainda? Tem alguém que deseja ficar junto dele aí ainda? Aí o versículo 12 diz: quando ele chegou perto da porta da cidade, eis que ali um homem morto era carregado para fora, filho único de sua mãe que era viúva, e uma grande multidão estava com ela. Isso aqui é. O cemitério ficava onde? Fora da cidade, sim ou não? Então aqui eu aprendo algo. Se o cemitério era fora da cidade, então quem está saindo da cidade, o cemitério é futuro. Mas para quem está entrando na cidade, o cemitério é Glória a Deus. passado. Aleluia. Vou repetir. Para quem está saindo da cidade, o cemitério é futuro. Aleluia. Mas para quem está saindo, está entrando na cidade, o cemitério é. Glória a Deus. E quem está entrando na cidade? Jesus. Então quer dizer que ele passou perto da porta do cemitério primeiro. Glória a Deus. Aí veio o temor. Jesus é que passa na frente do cemitério primeiro. E naquela época tinham os coveiros. Os coveiros. Os coveiros recebiam por cada corpo sepultado. Hoje não é diferente não. Tem muito coveiro aí querendo lucrar com a morte de alguém. Misericórdia. Tem muito coveiro aí querendo lucrar com a morte do ministério de alguém. Tem muito coveiro aí querendo lucrar com a morte do casamento de alguém. Tem muitos coveiros querendo lucrar com a morte da vida espiritual de alguém. Parece que eu vejo Jesus passando em frente ao cemitério. Estou conjecturando. Parece que eu vejo, não sei se tinha um ou dois coveiros, parecendo que estava rindo, aquele sorriso 15 para as 3, sabe qual que é? O famoso sorriso Colgate. Quem sabe os dois conversando: rapaz, hoje tem picanha. Misericórdia. Hoje tem, a rodada é por minha conta. Hoje a gente vai receber. Por quê? Está vindo um jovem aí para a gente sepultar. Já está morto. Já é garantido. Parece que eu vejo Jesus olhando para eles, olhando para os discípulos, a multidão, eles sorrindo, alegre, estou conjecturando. Aí parece que eu vejo Jesus olhando e falando assim: por que vocês estão felizes aí desse jeito aí? Que sorriso é esse aí? Não, é porque está vindo um jovem aí para ser sepultado que já está morto. Ah é? Eu estou indo lá agora. Então faz o seguinte: o quê? Fecha a cova agora. Quem é você para mandar a gente fechar a cova? Já está agendado o sepultamento. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Quem te disse para você que Jesus atende a agenda do diabo? Quem te disse que Jesus atende a agenda dos demônios? Quem te disse que Jesus atende a agenda dos coveiros espirituais? O Jesus atende a agenda do céu. E na agenda do céu já estava escrito: você vai entrar em Naim e você vai ressuscitar aquele jovem. Hoje já estava agendado esse culto. Essa palavra já estava agendada para hoje. Eu não sei o que está morto na sua vida, que está a caminhos largos para o sepulcro, mas hoje já está agendado Jesus entrar nessa Naim e liberar
ter sepultamento. Não vai ter sepultamento. O diabo achou que vai ser sepultado. O diabo achou que vai ser sepultado. Para muitos já está morto. Para muitos já está vendo indo para o sepulcro. Mas hoje Jesus está entrando em Naim. Hoje Jesus está entrando em Naim. E sabe o que me chama mais a atenção? O sepultamento acontecia no final da tarde. Por quê? Era o tempo suficiente de preparar o corpo, encher com especiarias aromáticas para amenizar o odor da decomposição. Era a conta certinha de fazer o culto fúnebre para ser sepultado. Mas sabe o que me chama a atenção? É que Jesus não chega nem atrasado, nem adiantado. Jesus chegou na hora exata. Ele não chega atrasado. Ele não chega adiantado. Ele chega na hora. Será que foi coincidência? Não. Quando eu olho para a Bíblia, não tem coincidência. Gênesis 22:13. Abraão necessitava de algo para sacrificar no lugar de Isaac. Quando ele olha para o lado, coincidência? Eu lhe digo que não. É a mão de Deus. Juízes capítulo 7, versículo 9 ao 25. Gideão, ele precisa ser encorajado para ele enfrentar o exército dos midianitas. E certa noite, certa ocasião, Gideão vai com seu servo lá para o acampamento dos midianitas. Chega lá, com a ajuda das fogueiras, tem muito, o exército é grande, como gafanhotos. A Bíblia diz que é como gafanhotos em multidão. E Gideão ouve um soldado contar um sonho. Olha, eu tive um sonho. Eu via um pão de cevada rodeando o acampamento e golpeando o acampamento. Aí o outro soldado que estava ouvindo falou: eu tenho interpretação disso aí. Isso aí só pode ser Gideão. Aí Gideão é encorajado, e Gideão e os seus 300 eles vencem gloriosamente o exército dos midianitas. Foi coincidência? Não. Deus é forte. Foi a mão de Deus. Ruth capítulo 2 versículo 3. Ruth, a moabita, ela sai ao campo uma certa manhã para ela colher umas espigas que sobrassem. E a Bíblia diz: e sucedeu que aquela parte do campo era de Boaz. Glória a Deus. Coincidência? Não. É a mão de Deus. Aleluia. Jeremias 38, versículo 7, capítulo 39, versículo 1. Jeremias é lançado em uma cisterna de lama. Jeremias está acudando. Será que não tinha ninguém para salvar? A Bíblia diz que na hora chega um etíope e salva Jeremias. Coincidência? Eu lhe digo que não. É a mão de Deus. Deixa eu te dizer algo, meu irmão. Jesus não está atrasado na sua causa. Jesus não está adiantado na sua causa. Ele chega na hora certa. Aí o versículo 13 diz: e vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e disse-lhe: não chores. Glória a Deus. Não foi ela que viu Jesus primeiro. Foi Jesus que viu ela. Ela estava na frente, Jesus também estava na frente. Mas a situação dela é tão grave. A angústia tomou tomou conta de tudo, que ela não conseguiu ver Jesus na hora da adversidade.
os discípulos na tempestade, eles acharam que Jesus era um fantasma. E muitas das vezes isso acontece conosco. Talvez nós passamos por umas situações na nossa vida, umas intempéries na nossa vida, tempestade, vale, deserto, porta fechada, enfermidade, que nós não conseguimos ver Jesus. Mas a boa notícia é que Ele está sempre no centro. Aí Jesus fala: não chores. Isso parece sem noção, né? Como que alguém vai chegar? Se eu chego num culto fúnebre, chego num funeral ou num cortejo fúnebre e falo para a pessoa de primeiro grau daquele falecido e falo para ela assim: não chora não. Sem sentido, não é? Ela vai virar para mim e falar: não, você está com problema, né? Não. Porque luto é lugar de choro. Luto é lugar de derramar as lágrimas, de tristeza. Mas quem falou para ela não chorar não foi o pregador Vinícius. Com todo respeito, quem falou para ela não parar de chorar não foi o pastor Valdir. Quem falou para ela parar de chorar é aquele que tem o poder de estancar as lágrimas. Se eu falar para você, eu não sei a situação que você está vivendo, eu não sei os desertos, as dificuldades que você está vivendo. Se eu chegar para você e falar assim: não, vai ficar tudo bem, não chora não, e tal, não vai resolver nada. Mas quem falou que é aquele que tem o poder de estancar as lágrimas. Ele estanca as lágrimas. E hoje Ele está dizendo para alguém: não chores. Vou entrar com a providência agora. E o detalhe: o choro é o efeito. Jesus vai lá no efeito. Ele fala: não chores. Aí depois ele se aproxima e toca no cajado e fala para o filho: levanta e anda. Levanta, não chore, levanta. Fala com o filho. Então, ele agiu no efeito e depois ele agiu na causa. Jesus não só age no efeito, ele age na causa. Jesus, ele não age no efeito da ansiedade, ele vai lá na causa dela. Jesus não age no efeito da depressão, ele vai lá na causa dela. Jesus, ele não age no efeito das doenças psicossomáticas, ele vai lá na causa delas. Jesus, ele não age somente no efeito da síndrome do pânico, ele vai lá na causa delas. Ele não só age no efeito, ele age na causa. Se você está passando mal, só tomar um remedinho ali, o efeito pode até ir embora. Mas se não for o médico e não tratar, volta de novo. Por quê? Porque não foi na causa. Mas Jesus não, ele age na causa e no efeito. Lucas capítulo 8, da tempestade, o vento está forte e o mar está agitado. O mar agitado é o efeito, e a causa dele é o quê? O vento forte. Aí vem Jesus: vento, para. Mar! Ele agiu na causa e no efeito. Se ele age só na causa, podia vir a última onda e derrubar o barco. Mas ele fala: não, vou agir na causa. Vento, mar. E a Bíblia diz que tudo ficou calmo. E houve bonança. Ele está
agindo na causa e no efeito na vida de alguém aqui essa noite. Aí o versículo 14, quando ele vai lá na causa, a Bíblia diz que ele se aproxima e toca no esquife. Na lei judaica, quem tocasse em um esquife ficava impuro por um dia. E quem tocasse em um morto ficava impuro por 7 dias. Jesus toca onde? No esquife. Então, pela lei judaica, era para ele ficar impuro Mas não é quem é tocado que tem influência sobre Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia. É Jesus quem tem influência sobre aquilo que ele toca. Vou falar isso aqui de novo. Não é quem é tocado que tem influência sobre ele. É ele que tem influência sobre aquilo que ele toca. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Ela era considerada impura. Tudo que ela tocasse ficava impuro. Ela foi rompendo a multidão e ela toca na orla. Jesus para e fala: opa, alguém me tocou. Por quê? Porque de mim saiu virtude. Não foi a impureza dela que passou para eles, mas foi a pureza deles que passou para ela. Deixa eu te dizer, meu irmão, se você está impuro em alguma área e quer se tornar puro hoje, deixa eu te dizer, não fica com receio de tocar nele. Tem gente que fala assim: não vou tocar em Jesus não, porque eu estou vivendo uma vida de mentira, uma vida profana, uma vida que não está de acordo com a palavra de Deus. Quando eu melhorar, eu toco nele. Mas deixa eu te dizer, se você quiser, pode tocar nele agora, porque não é o seu pecado que passa para ele, é o perdão dele que passa para você. Não é a sua impureza que passa para ele, é a santidade dele que passa para você. Toca nele. Pregador, como que eu toco? É dando glória. Pregador, como que eu toco? É rendendo graças. Pregador, como que eu toco? É falando que ele é o único e suficiente Salvador. Pregador, como que eu toco? É falando que ele é santo, que ele é santo, que ele é santo, e confessando os pecados que ele vem. E a Bíblia diz: você leu comigo e até repetimos. E os que o levavam pararam. E ele disse: jovem, digo-te, levanta-te. Os que o levavam pararam. Deixa eu te dizer algo aqui. Deixa eu te dizer uma verdade. Sabe quem que era escolhido para levar o esquife para ser sepultado? Eram os vizinhos ou os familiares. Quem levava para ser sepultado não eram os de longe. Eram os de perto. É forte, Deus. Quem levava para o cemitério não eram os de fora, eram os de dentro. Quer fazer um teste? Compra um carro 0 quilômetro. Fala para alguém que está perto de você, que vive com você, e fala para quem não vive com você. Você acha quem que vai ficar feliz? Fala que você passou na faculdade. Fala que você teve uma promoção no trabalho. Fala que você subiu no cargo eclesiástico. Para você ver quem que vai ficar mais feliz. Os de perto
ou os de longe. Mas os que o levavam tiveram que parar e ouvir Jesus dizendo: jovem, levanta-te. Esse jovem aqui representa o casamento de alguém que está indo para o sepulcro. Esse jovem aqui representa a chamada de alguém que está indo para o sepulcro. Esse jovem aqui representa a vida de oração de alguém que está indo para o sepulcro. Esse jovem aqui representa o ministério de alguém que está indo para o sepulcro, mas vai ouvir Jesus dizendo: jovem, levanta-te. Casamento, levanta-te. Ministério, levanta-te. Vida de oração, vida de jejum, vida de consagração, levanta-te. E a Bíblia diz que o jovem sentou e começou a falar. Sabe o que aconteceu? Deu sinal de vida. Vai ter sinal de vida. Vai ter sinal de vida. Aleluia. Você fiel, Deus. E Jesus pegou o jovem vivo que estava morto e entregou a sua mãe, a quem ele pertencia. Jesus pega algo morto, mas entrega. Glória a Deus. A fonte da... Jesus pega algo que não tem jeito, mas entrega. Glória a Deus. Aleluia. Jesus pega algo que para o homem acabou, mas ele renova novamente. Se você não ora igual você orava antes, vai voltar a orar. Se você não se consagra igual você se consagrava antes, vai voltar a se consagrar. Se você não prega igual você pregava antes, vai voltar a pregar. Se você não evangeliza igual você evangelizava antes, vai voltar a evangelizar. Se você não faz a obra hoje igual você fazia antes, vai voltar a fazer. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Aleluia. E a todos veio o temor. Forte, Deus. Existem dois tipos de temor. Quantos tipos? O temor no santo, o temor no crente, naquele que é reverente a Deus, é um temor reverente. Aquele que serve a Deus, o temor dele é de reverência, de respeito. Mas para aqueles que não servem a Deus e estão no mundo, e estão numa vida de pecado, é o medo da punição. E a todos sobreveio o temor, em alguns de reverência, mas em outros de punição. E a Bíblia diz que correu dele aquela fama por toda a Judeia e cidades circunvizinhas. Fica de pé no seu lugar. Glória a Deus. Deixa eu te dizer algo. O milagre não é para a sua fama. Glória a Deus. O milagre não é para exaltar você. O milagre é para a fama de Jesus. O milagre é para a glorificação do nome de Jesus. Deixa eu dizer aqui o mineirês aqui. O milagre não é para você ficar besta. O milagre, a porta aberta não é para você
você ficar de nariz em pé e ficar esfregando na cara de alguém. Não! O milagre é para você exaltar e para o nome de Jesus ser glorificado.